Saudações pessoal, aqui quem fala é o professor Adriel Siqueira, sou professor de História, sou professor voluntário aqui do cursinho Cidadania e hoje a aula é de Revolução Industrial. Inicialmente eu preparei um roteiro breve aqui, nós temos cerca de 10 minutos aí para cada aula, como vocês devem estar acostumados com os outros colegas. Então eu fiz um breve roteiro aqui para a gente seguir alguns pontos, pensando em alguns pontos que são cobrados, né, dentro dessa ideia aí que o Enem traz, mas sempre bom reforçar que o conhecimento ele não deve só ser utilitarista, né? Ele também deve ter uma característica, e acredito eu a priori, da formação cidadã. Então, afirmar ou reafirmar isso nunca será demais. Entender, por exemplo, a Revolução Industrial enquanto trabalhador, enquanto um operário, é conhecer a sua própria história e utilizá-la como uma ferramenta de um sujeito histórico que também pode produzir transformações, ok? Então, inicialmente, a primeira questão que eu queria colocar é a própria do conceito de revolução. Revolução, a grosso modo, significa transformações profundas, né? E também a característica das heranças. Então, pensar em revolução é pensar em profundas transformações. Uma das primeiras características que nós podemos pensar é o surgimento de uma classe, a qual nós chamamos de proletários ou proletariado. O significado da palavra advém de prole, porque os trabalhadores, para complementar a renda que era baixíssima, as pessoas trabalhavam em lugares insalubres e viviam também em lugares insalubres, eles acabavam ali tendo que colocar a família para trabalhar, ou a família como um todo acabava trabalhando para complementar a renda do todo, seja da casa ou da própria família. Então, essa ideia de revolução é uma transformação, traz coisas que não existiam, provoca, deixa heranças, tá? E a gente já vai falar sobre isso, a herança dos modos de produção, das relações entre patrão e empregado, e por aí vai. Outro ponto super importante é a ideia do pioneirismo, tá? Para entender o que é o pioneirismo, os historiadores fizeram uma questão, uma pergunta sobre o porquê da Revolução Industrial ter acontecido inicialmente na Inglaterra. Para tanto, vocês terão que retomar alguns conteúdos de história da Inglaterra. Entre eles, a consolidação da monarquia ou a consolidação do absolutismo na Inglaterra. Lá vocês vão ver a consolidação da dinastia Tudor pela figura da rainha Elizabeth, chamada ali de maneira um tanto quanto machista de rainha virgem, né? Ou sexista. Depois vocês verão a dinastia Stuart e o outro ponto seria as revoluções inglesas. Dentro das revoluções inglesas, nós precisamos entender que há um processo, né, onde ocorre primeiro a Revolução Puritana, depois a República de Oliver Cromwell, lá onde vai ter os atos de navegação, o ato de navegações, e um breve período de restauração e a conclusão na chamada Revolução Gloriosa de 1688. Essa revolução marca ali uma consolidação do modelo do tipo político para o Estado inglês, onde existe um rei, mas que obedece, que está submetido a uma constituição. É aquela velha máxima de que o rei reina, porém não governa. Quem governa é o parlamento, e aí os interesses da burguesia cada vez mais vão se consolidar. Outra questão que ali ainda se remete com essa parte de revoluções inglesas é a política dos enclosures, ou a política dos cercamentos. Essa política basicamente se pauta num princípio iluminista de propriedade privada, cunhado ali pelo John Locke, que traz a ideia da garantia da propriedade privada, o que para alguns socialistas, né, das teorias socialistas do século XIX, será algo impossível, né? Como é que você luta por igualdade se você tem propriedade privada? Então, essa política de cercamentos, ela acaba causando, né, um êxodo
a zona rural ela é dividida, a terra agora é de quem pode comprar, de quem apresenta um papel, de um título, né, sobre essa terra, e as pessoas que lá estavam acabam, algumas ficando, trabalhando para essa agora aristocracia, né, que são os donos dessas terras, e outras, uma grande parte vai para as cidades, e isso vai ser muito importante para aquilo que o Marx, né, se não me engano, vai chamar de exército reserva, porque lá na cidade, na parte urbana, existe o nascimento das fábricas, esse espaço que é tão discutido, tão debatido, onde tudo é racionalizado. A própria ideia de revolução industrial traz uma racionalização no modo de produção, traz uma racionalização da própria ideia de tempo. Né? E hoje isso ainda, pensando como a ideia de herança, isso é muito forte para a gente. Tempo, a gente gasta tempo, a gente ganha tempo, a gente vende nosso tempo, mas né, o tempo basicamente ele passa, né? Essas noções que nós temos de tempo que se vende, tempo que se perde, tempo que se ganha, são heranças da Revolução Industrial. E esse ponto de herança ele é muito importante porque é uma outra característica que a gente coloca aqui, que eu coloquei nesse roteiro, para pensar o que é da Revolução Industrial que nos foi legado, vamos dizer assim. Isso é sempre muito importante de pensar, né? Porque você tem noções, relações de trabalho, as maneiras como se produz, tudo tem um sentido, né? Nada é natural, pelo menos dentro da sociedade, no sentido de que você trabalha, as relações são dessa maneira e sempre foram assim ou não tem um histórico. Então, pensar que nosso modelo de produção hoje, ele tem um histórico. Ora, passando pelas ideias de modo de produção, nós temos na antiguidade o modo de produção asiático, nós temos na Idade Média o modo de produção feudal e aqui é inaugurado o modo de produção industrial. É onde inserimos aqui as ideias do Fordismo e do Taylorismo. Né? O Fordismo, nessa ideia de racionalizar o espaço das fábricas, inclusive tem um livro muito interessante que vocês podem ler, chamado O Nascimento das Fábricas. O livro não é muito grande, e ele é um clássico, né, acerca desse conteúdo, que é do historiador Edgar Dedeca, O Nascimento das Fábricas. Pode ser muito importante, ele tem em PDF para baixar. Acredito que seja uma leitura muito válida acerca desse conteúdo. Então, pensando nesses modos de produção, nós temos o Fordismo, aquela linha de esteira, né, onde o indivíduo, o operário, faz movimentos repetitivos e cansativos, e a ideia do Taylorismo, que seria uma ideia mais de dinamicidade ou de dinamização do processo. Então, enquanto o Fordismo está pensando em construir esteiras e que uma pessoa faça apenas uma função, né, dentro daquele objeto que passa ali na esteira, provocando o que o Marx também chama de alienação, nós vamos ter no Taylorismo a racionalização dos movimentos da fábrica. É pelo Taylorismo que surge a figura, por exemplo, de um supervisor que é um trabalhador, mas que é usado, né, ali pela causa do patrão. A ideia de o operário ele vai ao banheiro 10 minutos, 5 minutos para ir ao banheiro, isso seria essa ideia mais administrativa do espaço fabril, estaria mais ligada ao Taylorismo. Então, são modos de produção, o capitalismo está se transformando, o capitalismo industrial, surgimento do espaço das fábricas, as condições de trabalho, né, que vão gerar ali depois a crítica pelas ideias socialistas, 14, 16 horas de trabalho, crianças trabalhando, muitas acabando ali também morrendo, né, dentro das engrenagens. Se contratava criança por causa disso, né, eles já tinham ali essa habilidade de entrar nas máquinas. Mulheres também eram contratadas, existia uma preferência inclusive por mulheres e crianças, porque pagava-se ainda menos. E aí existem dois movimentos ainda dentro da Revolução Industrial que são movimentos contestadores. Um é o ludismo, que é um movimento de destruição das máquinas, e o outro é o cartismo, que é uma espécie de organização já ali sindical. Nós temos as trade unions, né?
mas nós temos o movimento cartista, ou o cartismo, que vai trazer ali uma pauta de discussão para os trabalhadores, qual que é que eles anseiam, melhorias, obviamente, né? O objetivo do cartismo é trazer jornadas menores, salários mais dignos, condições mais favoráveis para o próprio trabalhador. Então, é pouco tempo que nós temos, né? Em relação a um conteúdo vastíssimo, a gente não dá conta nem em um ano. Fica aqui a contribuição. Espero que vocês possam buscar outras fontes, outras discussões. Nós estamos no grupo, né, lá do Tira Dúvida de História. Vai um material aí para vocês. Espero que vocês possam também dar uma olhada, responder as questões e discutirmos, né, lá pelo grupo. E é isso, pessoal. Um abraço, bons estudos aí e contem conosco. Valeu, até a próxima.